Deixa eu apresentar aqui para você que está em casa, nós vamos falar do coração, vamos falar de ataque cardíaco, né? Da saúde do coração. Doutor Marco Antônio, que alegria receber o senhor aqui. Muito obrigado pela presença. Marco Antônio Marques Félix, é geriatra. Isso, alegria é muito grande participar aqui, estar aqui com vocês nesse dia de prosa, tratar de assunto tão importante, não é isso, Alisson? Pois é, o coração que é tão importante para a nossa vida, né? Sim, com certeza. O senhor também é consultor da Semoz Drake, é isso? Isso, Semoz Drake é uma empresa que fabrica equipamentos médicos, hospitalares. Estamos aqui em Minas Gerais, somos os primeiros a fabricarem o desfibrilador externo automático na América Latina. Ó, que bacana. Então, é um orgulho para nós mineiros. Que Estamos legal. nesse patamar. Que bom. E o senhor tem uma clínica também aqui em Belo Horizonte? Sim, na verdade fica em Nova Lima. Nova Lima, coladinho aqui para quem está em outro estado, né? Nova Lima já se confunde com BH, que é coladinho aqui com a nossa capital. Exatamente. Estamos lá na clínica, chama-se Spa Odontoville, uma clínica médica e odontológica, onde eu faço a geriatria. Hoje nós vamos falar desse tema aqui que assusta as pessoas. Quais são os principais sintomas de um infarto, hein, doutor Marco Antônio? Pois é, a primeira coisa que a gente precisa falar, Jarice, o que é o infarto? O infarto é quando falta a circulação em determinado músculo, por exemplo, o músculo Sim. cardíaco. Então, com a falta da circulação, vai ocorrer uma dor. Sim. Essa dor normalmente é uma dor opressiva, o indivíduo pressente que ele está sentindo como se fosse um aperto intenso na região do tórax, e essa dor pode se irradiar para o braço, para a região do pescoço, para a região do queixo. Normalmente esse é um sinal, vem acompanhado de sudorese, o paciente começa Sim. a transpirar, a sentir falta de ar, e dependendo do estágio em que isso vai evoluir, ele pode ficar inconsciente em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Agora, qual é a diferença que a gente vê falar, teve um ataque cardíaco, né? A gente que é leigo, teve um infarto, teve um ataque cardíaco. Tem diferença entre um e o outro? O ataque cardíaco, na verdade, é um termo que não é um termo médico para descrever. Então, o leigo, de modo geral, fala que qualquer problema que aconteça no coração de uma forma súbita, fala que é um ataque cardíaco. Então, um infarto pode ser um ataque cardíaco. Nós temos arritmias cardíacas também, que, se não tratadas adequadamente, podem levar a um quadro de morte súbita. Sim. Então, o indivíduo sofreu um ataque cardíaco. Só para você ter uma noção, hoje nós temos no Brasil em torno de 230 mil mortes por ano em decorrência muita coisa. Da morte súbita. É uma doença muito prevalente e a gente tem cada vez mais informar a população dessa necessidade de se ter o conhecimento da doença e de que mecanismo a gente tem que utilizar para prevenir, para tratar e evitando essas mortes súbitas. O infarto, o ataque cardíaco é nessa faixa de 50 que mata mais. Isso é verdade ou É verdade. Ela é mais prevalente nessa população. Os homens, eles sofrem o infarto agudo do miocárdio antes das mulheres, porque enquanto as mulheres estão menstruando, tem a proteção do estrógeno, né, que é um hormônio feminino, ela ainda tem essa possibilidade de estar evitando o infarto. A partir do momento que ela entra no período de menopausa, desde que não haja reposição hormonal, essa possibilidade de infartar se assemelha ao dos homens. Então, a partir dos 45 anos, 55 anos, é que a população ela começa a ter um maior índice de infarto. Morre mais homem do que mulher do coração, então? Sim, com certeza. Que coisa, hein? Vários fatores contribuem para isso. Primeiro é que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Pois é, rapaz. Né? Os homens, de um modo geral, eles não se cuidam muito e as mulheres frequentam mais as unidades básicas, frequentam Isso. o consultório médico. Então, elas fazem esses exames mais rotineiramente. Consequentemente, eles têm uma possibilidade de ser diagnosticadas e tratadas mais precocemente. O senhor falou que o sinal principal é quando a mão fica, o braço fica dormente, é isso mesmo? Começa a dar aquele, a gente fica suando frio, é isso mesmo? É uma dor que inicialmente começa no peito, né, no meio Sim. do tórax, e ele pode irradiar para o braço. Então, é uma dor que ela irradia para o braço, geralmente para o braço esquerdo. Isso é um sinal de que pode estar acontecendo alguma coisa. Evidentemente, Juarez, você tem outras causas que dão Pois dor é. no braço.
Nem toda dor no braço significa que Mas seja é que a gente já infarto. fica cismado ali, dá um formigamento, às vezes uma simples cãibra, a gente já começa... Não, isso tem que fazer uma avaliação mais ampla para fazer um diagnóstico diferencial. Mas uma dor súbita, né? Uma dor que começa devagarzinho e vai apertando o peito, que geralmente está associada com uma atividade física mais intensa, um esforço maior, aí é o sinal de alerta. Tem que correr. Tem que correr. Agora, como é que a gente vai prevenir, não é, e tratar esse infarto? Tem condições de fazer uma prevenção antes dele acontecer, assim? Ou... Tem, com certeza. Primeira coisa que nós temos que entender é que a genética é um fator importante. Então, se a pessoa já tem uma história familiar de infarto, de problemas cardíacos, Sim. é um sinal de alerta. E tem aqueles outros fatores que nós chamamos fatores de risco. Sim. E hoje, na nossa sociedade, o mais comum é a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, né? A pressão alta, diabetes, o isolamento social que nós vivemos até há pouco tempo e estamos ainda vivendo em consequência da pandemia. É um fator novo, mas que está sendo investigado como um fator de risco para infarto agudo do miocárdio. São os inimigos principais: sedentarismo, a pressão alta, a alimentação desbalanceada também. O que acontece? Qual que é a causa do infarto? É uma obstrução das artérias coronárias. Sim, que não é de uma hora para outra. Que né? não é de uma hora para outra, ela vai acontecendo aos poucos, né? E o que causa essa obstrução, de um modo geral? Alteração do colesterol, do triglicérides, a hipertensão arterial. Então vai havendo um envelhecimento da artéria, evidentemente ela vai ocluindo e vai diminuindo a circulação do sangue para o músculo cardíaco, até que em determinado momento ela vai ocluir totalmente e aí vai desencadear a dor. Agora tem pessoas que têm um infarto ali, elas passam por aquele momento difícil ali, continuam tranquilas, vivas, por exemplo, e demoram chegar num centro de saúde, num hospital. Por exemplo, por que acontece isso, hein? Depende da área do coração que é afetado pelo infarto, né? Então, as artérias coronárias, elas irrigam o coração e dependendo da área, da extensão daquele infarto, é que a pessoa vai ter uma maior complicação ou uma sobrevida melhor. Então, qual que é importante? Que a população saiba quais são os fatores de risco, faça a sua prevenção, né, através de exames clínicos, para se evitar de tratar o infarto. Nós temos que evitar que ele ocorra. E isso que é o mais importante. Ô, doutor Marco Antônio, na sua visão de profissional de décadas aí já... 40 anos já, cuidando do coração das pessoas. O brasileiro, de uma maneira geral, cuida bem da saúde do coração, na sua visão? Não. Nós cuidamos muito pouco. E o que nós temos esses fatores de risco e cada vez mais é importante que a população tenha conhecimento disso, Arias. E quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa para falar para a nossa população da importância que é de se cuidar, né? Porque tratar o infarto é muito mais difícil do que fazer a prevenção. Isso é uma coisa que acontece ao longo dos anos. A população brasileira está envelhecendo, como a população mundial, Sim. de um modo geral. Então, a possibilidade de se desenvolver infarto agudo do miocárdio, outras arritmias cardíacas, que muitas vezes são fatais, é muito grande. Então a população tem que estar atenta, cada vez mais cuidar, né? O sedentarismo, que é o indivíduo que fica em casa, que não quer se movimentar. Eu costumo dizer 3 coisas que traça o nosso destino. O que comemos, se você come porcaria, vira porcaria. Nossa, mãe, hein, dona Alice? Se você tem pensamentos negativos, vira porcaria. E se você não faz nada com o seu corpo, né, se você não se movimenta, você vira porcaria. Então, se você tem uma alimentação saudável, tem uma mente saudável e faz alguma atividade física, para a terceira idade, tem que fazer qual atividade física? Aquela que seja prazerosa. Porque não adianta chegar para o paciente e falar, vá para a academia, que ela não vai, ela não gosta. Vá fazer hidroginástica, se ela não gosta da água. Então, buscar uma coisa que a pessoa gosta. Aquela coisa que ela gosta. Né? E o simples fato de estar caminhando dentro de casa, fazendo ali uma atividade rotineira, já é uma atividade. O que não pode é ficar no sedentarismo puro, né? Beleza, viu, doutor Marco Antônio Marques Félix, geriatra, aqui conosco falando do coração.